Salve, salve, sejam todos bem-vindos. Eu sou Felipe Moura Brasil, diretor de jornalismo de O Antagonista e da revista Cruzoé, e entrevisto agora o senador Sérgio Moro, que teve uma vitória no Tribunal Superior Eleitoral contra a cassação do seu mandato. Salve, senador, seja bem-vindo. Tudo bem, Felipe? Muito obrigado pelo convite. Um prazer falar com a Cruzoé, com o Antagonista, uns veículos que nós prezamos muito. Tudo bem, senador. Muito obrigado aqui pela disponibilidade. O senhor tinha confiança nesse processo, que obviamente foi desgastante, de que o julgamento seria técnico e não político? Olha, foi um longo caminho, foi difícil, sofrido. Eu sempre, Felipe, evitei fazer prognósticos quanto ao julgamento, tanto em relação ao TRE como ao TSE, não só publicamente, mas mesmo com as pessoas em torno. Porque, no fundo, apesar do zum, 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 da rádio corredor, como se diz, ninguém tem certeza do resultado. Pode-se até pensar, provavelmente vai dar isso, provavelmente vai dar aquilo, mas ninguém tem condições de fazer uma previsão que seja absoluta. Então, eu sempre fui muito cauteloso. O que eu coloquei desde o início era os fatos, as provas e o direito estão do nosso lado. Eram ações artificiais, não tinham causa. E tanto o TRE do Paraná como o TSE proferiram, e eu tenho visto a imprensa se posicionar de maneira unânime quanto a isso, proferiram julgamentos técnicos e não reconheceram ali qualquer irregularidade. Então, o direito sempre estava do meu lado, mas a gente nunca sabe como vai se decidir, no final, uma Corte de Justiça. E o que o senhor avalia sobre a questão central, que é a discussão sobre gastos em pré-campanha? Porque o senhor teve uma candidatura à presidência da República pelo Podemos, depois ao Senado por São Paulo, já pela União Brasil, e depois ao Senado, em que o senhor acabou vitorioso, pelo Paraná, também pelo mesmo partido em que o senhor se encontra hoje. Há uma falta de critérios a respeito do limite de gastos em pré-campanha, não tem uma previsão legal sobre essas possibilidades, e aí se criou toda uma dúvida nesse sentido? Felipe, o que me incomodou muito nessas ações também, primeiro, não tinha nenhum caixa 2, né? Então foi todos os gastos registrados. Mas da forma como os autores colocam, de abuso de poder econômico, parece que a gente saiu com uma armadura de ouro na rua. Parece que a gente foi perdulário com o dinheiro público. Não foi. Minha campanha não teve nada de extraordinário. Aliás, na época da pré-campanha presidencial, era uma das mais modestas. Depois, para o Senado, né, infelizmente, as campanhas eleitorais custam caro, mas também não teve nada assim extraordinário. Era despesas com internet, com jurídico. O único fator que realmente ficou mais caro na minha campanha do que, vamos dizer assim, os gastos médios, que se pode dizer, foi a questão da segurança. Mas havia um motivo muito óbvio, porque quantos candidatos no país, né, eram ameaçados pelo PCC, tinham o histórico que eu tinha de combate à corrupção dentro de um ambiente polarizado. Então, nesse ponto, realmente os gastos foram superiores ao que seria talvez o gasto médio, mas isso não influencia em nada as eleições. E quando o pessoal tentou me caçar com essa história do gasto de segurança, puxa, eu fiquei, nesse ponto em particular, eu levo um pouquinho para o lado pessoal, né? Porque, a meu ver, foi uma grande responsabilidade deles fazerem dessa forma. O ideal seria que tivéssemos regras mais claras dos gastos da pré-campanha, mas eu vejo também uma dificuldade, porque hoje a Justiça Eleitoral entende assim, que o candidato, né, o pré-candidato, ele pode participar de evento partidário, ele pode participar de eventos públicos, o que ele não pode é pedir voto. Se o que ele não pode é pedir voto, como é que vai definir exatamente o que é pré-campanha e o que não é pré-campanha? E se ele não pede voto na pré-campanha, por que isso tem que ser computado depois para gastos da campanha? Então, tem uma série de incoerências aí na legislação e na jurisprudência, que seria talvez melhor que tivéssemos uma regulação específica. Agora, a ação foi movida pelo PT e pelo PL. O PT do Lula, obviamente, tem um ressentimento em relação ao senhor, porque o senhor foi juiz da Operação Lava Jato, que atingiu petistas, inclusive o atual presidente da República. Em relação ao PL, é uma relação um tanto mais ambígua, para dizer o mínimo.
o senhor responsabilizou o Paulo Eduardo Martins e o Fernando Giacobo, do PL do Paraná, pelo recurso feito ao TSE depois da decisão favorável ao senhor no TRE do Paraná. Só que o dono do partido é o Valdemar da Costa Neto. O senhor está evitando atrito com ele? Eu pergunto isso porque ele próprio veio a público dizer que a direita teria se esquecido das críticas que o senhor fez ao ex-presidente Jair Bolsonaro. E, no fundo, quem decide no PL é o Valdemar. Ele não é responsável? Felipe, isso é muito claro. Assim, eu fiquei contrariado com essa iniciativa do PL desde o início. Tá? O PT querer caçar o meu mandato era o que eu já esperava. Né? Essa era um segredo de polichinelo, né? Nenhum. A gente sabia que eles iam já propor a ação, tentando questionar, inventar alguma coisa. Já tinham tentado impugnar a minha transferência de domicílio na fase lá da campanha. A própria presidente do partido ficava alardeando aos quatro cantos que eu não poderia ser senador e tal. E a meu ver, essa política do ressentimento, que é uma coisa ruim para o país, esse revanchismo. O PL, quando ele propôs, foi uma iniciativa ali do PL local. Eu fiquei bastante contrariado. Acho que política não se faz desse jeito, e principalmente, independentemente das divergências, tem um governo Lula que precisa ter uma oposição unida e forte naquilo que tenha pontos convergentes. Então, desde o início, eu fiquei contrariado com isso. Agora, na fase depois da sentença do TRE, eu realmente vi um movimento da bancada do Senado do PL, tá, liderado pelo Rogério Marinho, pelo próprio senador Flávio Bolsonaro, que inclusive falou publicamente, tentando demover a interposição do recurso. Também fui informado, e saiu também publicado na imprensa, que o ex-presidente Bolsonaro fez movimentos fortes nesse sentido. Mas, no entanto, o PL manteve. Eu coloco a responsabilidade naqueles que propuseram a ação, né, que foi o Paulo Martins, o candidato derrotado, que foi o Fernando Giacobo, que é o presidente do PL Paraná. Em relação ao Valdemar, eu não quero entrar nos conflitos internos do PL nacional. Eu me reporto ali a minha realidade ali dentro do Paraná, porque se eles quisessem ter desistido, não imagino aí que apenas a posição do Valdemar tivesse prevalecido. Mas eu não vou entrar nas intrigas aí, nos conflitos dentro do PL nacional. Agora, o senhor saiu do governo Bolsonaro apontando interferência na Polícia Federal. O senhor mesmo tinha criticado o então presidente por diversas medidas de afrouxamento da legislação penal, depois até da lei de improbidade administrativa. Isso também aconteceu no governo dele. E o senhor voltou a apoiar Jair Bolsonaro para fazer oposição à então candidatura do atual presidente Lula. O senhor disse que não fala com Jair Bolsonaro faz algum tempo. Eu noto que há uma interseção entre os eleitorados de vocês. É uma questão de estratégia política nesse momento, esses acenos ao ex-presidente Jair Bolsonaro? Não, eu, na verdade, quando eu fui candidato, eu fui uma terceira via ali no Paraná. O Lula tinha o candidato dele, que, por incrível que pareça, estava apoiando na época o PT, veladamente, o senador Álvaro Dias. O Bolsonaro tinha o candidato, que era o Paulo Martins, todo o direito disso. E eu fui candidato ali para uma terceira via. Foi uma eleição disputada, difícil. Fui eleito, tá? Mas eu nunca tive o apoio do presidente Bolsonaro, então, na época, para a minha candidatura. Houve o segundo turno, e aqui é a minha opinião sincera, Felipe. Eu sei que tem muita gente muitas divergências e críticas ao governo Bolsonaro. Eu mesmo deixei o governo Bolsonaro, né, em conflito com o presidente, mas, assim, entre Lula e Bolsonaro, eu não tenho como optar por outra pessoa que não Bolsonaro, né? No governo Lula, tanto que essa tragédia que a gente está vendo aí, explosão da dívida pública, de aumento de tributos, de falta de políticas consistentes, por exemplo, na área de segurança, e em outros setores. Então, eu apoiei, no segundo turno, o presidente Bolsonaro, deixando as minhas divergências de lado. Eu nunca disse
que os fatos não aconteceram, que eu me retratava, não. Coloquei minhas divergências de lado para aquilo que eu entendia que era melhor para o país. E eu tinha assumido um compromisso no primeiro turno com o eleitor paranaense de apoiar o Bolsonaro em segundo turno contra o Lula. E eu mantenho a minha palavra com o eleitor paranaense. Fiz assim, muita gente me criticou, não compreendeu. Respeito essas opiniões, mas a gente está vendo a tragédia que é hoje esse governo Lula, sem embargo de que se tivesse sido eleito o presidente Bolsonaro, nós também teríamos uma posição crítica, a depender do que acontecesse dentro ali do governo. Desde então, não tenho tido muito contato com o ex-presidente Bolsonaro, e o meu foco é fazer oposição ao governo Lula, além de construir os projetos, trabalhar nos projetos daquilo que eu acredito. Eu não creio que seja uma estratégia, não. O que eu posso lhe assegurar é o seguinte: eu serei oposição ao governo Lula até o final desse governo. Senador, durante o processo do qual o senhor foi alvo e acabou se livrando, o senhor teve uma reunião com o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes. O senhor se arrepende de ter se reunido com ele, considerando que ele vazou para a imprensa uma série de declarações que teria feito para o senhor e que, mesmo agora, diante da sua vitória do TSE, parece ter vazado para a imprensa a declaração de que não persegue ninguém, mesmo tendo acionado a PGR, por exemplo, contra o senhor por causa de uma piada sobre a brincadeira de prisão em barraquinha de festa junina? Felipe, eu tenho muita segurança assim, das coisas que eu faço e das coisas que eu fiz. Então, eu tenho um grande orgulho do trabalho que eu fiz na Lava Jato, o trabalho que eu fiz depois como ministro. Sempre cabem críticas, evidente, mas assim, eu tenho muita segurança de que a gente agiu corretamente. Então, assim, a gente ouve algumas críticas, que às vezes a gente fica chateado, até etc., mas não é uma coisa que me abale pessoalmente no sentido, não tenho uma opinião favorável dessa ou daquela pessoa. Tenho divergências ali enormes, né, com o ministro Gilmar Mendes, e mantenho minha posição. Agora, eu vejo o seguinte: o país é prejudicado por esse espírito de revanchismo, de uma guerra de todos contra todos. Tem que fazer oposição, sim, ao governo Lula, porque ele é ruim, e as políticas estão totalmente... A gente está vendo essa deterioração da governança, representada aí pelo enfraquecimento da lei das estatais, pelo clima político de desmonte dos mecanismos de prevenção e combate à corrupção, mas eu não quero levar essas coisas para um lado pessoal, adversarial, e alimentar essa polarização radical que, a meu ver, prejudica o país. Então, fiz um movimento, fiz uma visita lá ao senador, ao ministro Gilmar Mendes, o senador Wellington Fagundes aqui gentilmente acabou intermediando esse encontro, e fui ouvir e falei também. Agora, é uma conversa privada, então eu não vou, me sinto confortável, ainda que se tenha vazado do outro lado, em dizer o que eu respondi, aquilo que eu ouvi para o ministro naquela ocasião. Agora, a minha convicção, a minha segurança nos meus princípios, meus valores, no que eu fiz na Lava Jato, permanecem aqui inabaláveis. Então, não me arrependo. Foi um gesto no sentido de, olha, vamos tentar olhar para frente, né, e resolver essas situações sem abdicar daquilo que a gente acredita, os princípios, os valores dos meus projetos. Agora, conversar na política é algo normal. Achei que se fez um incêndio, né, em cima desse encontro, por conta até desses vazamentos, mas eu vejo como algo corriqueiro dentro do mundo político. Você conversar com uma pessoa não quer dizer que você está concordando com aquela pessoa, ou está convergindo, ou que você quer aprovação, né, daquela pessoa em relação às suas atitudes. A ideia é apenas assim distensionar. É que Gilmar Mendes é ministro do Supremo Tribunal Federal, né? Em tese, ele não estaria no mundo político, mas parece que o senhor insere o Gilmar Mendes como um articulador político. Olha, não sei se essa é a premissa, né? Eu acho que os tribunais, as cortes de justiça em geral,
deveriam se afastar totalmente do mundo político dessas conversas. Talvez seja impossível para um Supremo Tribunal, uma Corte Constitucional, se afastar totalmente, mas existem alguns desajustes que precisariam ali ser consertados. Mas não é do meu interesse, né, ficar numa guerra em relação ao que aconteceu no passado, que eu defendo esse passado. Eu tenho, como disse, orgulho do trabalho que foi feito na Operação Lava Jato, mas não é uma guerra que me interessa. O que me interessa é discutir o presente e o futuro. Pois é, o senhor é autor de um livro cujo título é Contra o Sistema da Corrupção. E o senhor faz, no livro, diversas críticas ao Poder Judiciário, principalmente ao Supremo Tribunal Federal, em relação a todas as manobras que foram utilizadas para anular processos e condenações na Lava Jato, o que está acontecendo até hoje. E, muitas vezes, o senhor passa a impressão de que deixou de fazer críticas mais incisivas a ministros de tribunais superiores. Agora, por exemplo, no dia da sua vitória no TSE, houve uma leva da impunidade. A decisão do Dias Toffoli de anular todos os atos da Lava Jato contra o Marcelo Odebrecht, a decisão da segunda turma do STF de aliviar José Dirceu, a decisão no STF, a pedido da PGR, de arquivar inquéritos sobre Renan Calheiros e Romero Jucá, que havia falado em acordão nacional com o Supremo com tudo. E a gente não vê mais o senhor fazer críticas em relação a essas decisões. O senhor buscou baixar a temperatura no momento em que estava na Berlinda? Não é essa a interpretação, Felipe. Se a gente for ver o retrospecto, todas as críticas que eu sempre fiz às decisões judiciais do Supremo Tribunal Federal foram críticas respeitosas. E não as retiro. Mesmo no período que eu era juiz, eu nunca criticava decisões, por exemplo, que levavam, embora as decisões quase em sua totalidade mantinham as minhas sentenças, naquelas poucas que havia alguma reforma, eu nunca me pronunciei contrariamente a elas. Acho que não era meu papel. Depois, como ministro, também eu zelava muito dentro do Poder Executivo pelo respeito institucional. Eu lembro, por exemplo, aqui, algo que me chamou a atenção, o presidente Obama, né, que foi um presidente muito respeitado ali dos Estados Unidos, independente aí do viés ideológico, uma única vez ele criticou a decisão da Suprema Corte norte-americana, criticou não, mas ele, antes de um julgamento, ele se posicionou criticamente porque havia uma possibilidade de revisão daquela lei do Obamacare, e ele se pronunciou de uma maneira um pouco mais contundente. Então, existe uma certa questão institucional, né, de respeito às atribuições das instituições, assim como eu não vejo, por exemplo, apropriado ministro do Supremo ficar criticando legislação fora dos autos, que é aprovada no Congresso, ou que vai ser deliberada pelo Congresso, ou atos do Poder Executivo. Então, existe uma questão institucional aqui envolvida. Eu fiz críticas ali no meu livro, são críticas que me permita dizer, isso não tem nada, vamos dizer assim, não há nenhum recuo, nem nada de Berlinda, mas são críticas respeitosas. A anulação da condenação do ex-presidente Lula foi um baita erro judiciário, é assim que eu me pronuncio sobre esse tema. E aqui no mandato do senador, embora a gente tenha a imunidade material de voto, de palavra, tem que ter um respeito institucional, que não me impede, né, de falar claramente, como tenho falado, eu ponho minha mão no fogo por tudo que foi feito na Operação Lava Jato, foi conforme a lei. O que existe, no entanto, no país é um clima político gerado pelo governo Lula, que é de enfraquecimento da prevenção e do combate à corrupção e que acaba contaminando, de certa maneira, todo esse cenário. Nós retrocedemos, estamos retrocedendo. O Lula promoveu o ataque à lei das estatais, o Lula tem acabado com a governança das nossas instituições. Isso acaba, evidentemente, afetando outros atores e outros personagens. Agora, eu posso criticar o Supremo Tribunal Federal, mas é necessário, a meu ver, manter um respeito institucional.
Certo. Agora, é função de senador fiscalizar o Supremo Tribunal Federal, quer dizer, é atribuição do próprio Senado. Então, eu pergunto, qual é a sua opinião específica, já que o senhor falou de uma maneira muito genérica, sobre a decisão do Dias Toffoli, que cita inclusive o senhor, porque fala de diálogos entre magistrado e procurador, que isso teria sido conluio, e, portanto, misturam-se as funções de juiz e de acusação, logo tudo tem de ser anulado contra o Marcelo Odebrecht. O senhor não repudia esse tipo de interpretação, baseado no conteúdo não autenticado de mensagens roubadas, sem qualquer tipo de processo a respeito dele? Olha, o que eu posso dizer é que na Operação Lava Jato eu fui um juiz muito rigoroso, mas ainda assim eu absolvi cerca de 20 e tantos por cento dos acusados. O Ministério Público, na época, fez esse levantamento. Eu confesso que não tenho exato, mas, salvo engano, era 24%, 25%. Teve decisões minhas que eu tinha absolvido e o tribunal reverteu para condenar ou aumentou pena, como foi do próprio ex-presidente Lula. Não, sem entrar nessas mensagens que não teve nada de autenticação, reconhecimento, desconheço qualquer mensagem que possa indicar qualquer espécie de conluio relacionado a qualquer acusado e, em especial, em relação ao Odebrecht. O Odebrecht tinha um departamento de propina, a gente tem que ser bastante, né, objetivos em relação a isso. É uma empresa que acabou gerando, inclusive, processos criminais de responsabilização em outros países, vários da América Latina, mas também no exterior. O Odebrecht reconheceu os crimes. Mas veja, o Senado Federal aprovou, ano passado, a PEC 8, né, de 2021, para dar uma racionalidade maior ao funcionamento do Supremo Tribunal Federal, valorizando o colegiado, para evitar decisões monocráticas, né, suspendendo leis por vários períodos que não sejam submetidos ao colegiado. Eu votei a favor. A PEC antidrogas, que foi votada agora, recentemente, havia um certo receio, fundado ou infundado, mas havia um receio na população de que pudesse haver uma descriminalização do tráfico de drogas ou da porte de drogas para fins de consumo, que num país como o Brasil, em que o crime organizado está incrustado nesse mercado, domina esse mercado, poderia ter consequências muito negativas, e veio o Senado e aprovou a PEC antidrogas. Então, essas são respostas também, né? Não respostas agressivas, mas respostas que, dentro do limite do trabalho institucional, podem ser realizadas. E eu votei a favor dessas medidas. Então, o que mais me interessa não é alimentar uma polarização ou uma vitimização de uma instituição. A gente tem, sim, que fazer a crítica, né? A crítica, no entanto, tem que ser uma crítica respeitosa, mas o que me interessa, principalmente, é obter resultados aqui, dentro do Congresso Nacional. O que a gente tem feito, dentro do espaço político, que hoje é possível, Felipe, tentar avançar em áreas, por exemplo, como da segurança pública. Avancei com um projeto aqui no Senado, que a gente deve votar em breve na CCJ, já foi aprovado em outras casas, para diminuir fraudes dentro do mercado de valores, das bolsas de valores, que é inspirado no caso das lojas americanas, um programa whistleblower para o mercado de bolsas de valores. E a gente tem apontado essas contradições que vêm do governo Lula e acabam afetando todo o ambiente político. Agora, não vejo como produtivo entrar numa guerra contra as instituições, às vezes, que não se alcança o objetivo e não se realiza. Só para concluir esse tema, antes de falar do futuro político, o senhor deu uma declaração elogiando a independência do Poder Judiciário. O senhor se referia ao julgamento que acabou livrando o senhor? Não, claramente. Ali eu fiz uma referência. Quando foi o julgamento do TRE, eu falei, há juiz em Curitiba. Essa é uma referência histórica, né? Pelo fato... Tem uma história antiga que diz que é uma lenda, no fundo não foi isso que aconteceu. Mas o Frederico, o Grande da Prússia, né? Lá no século XVIII, tinha um
moinho nos limites da sua propriedade, e ele teria meios falado, tentado comprar esse moinho do moleiro de Sanssouci, e o moleiro ter se recusado a vender, e aí o rei da Prússia, né, que no fundo era um déspota, mas um déspota esclarecido, sugeriu que ele poderia forçar o moleiro a vender, já que ele era o rei da Prússia, e o moleiro utiliza uma frase, juízes, poderia fazer isso, mas ainda há juízes em Berlim. E essa é uma lenda aí dentro do mundo jurisdicional, e a reforçar a independência do juiz. Quando o TRE decidiu, eu fiz essa referência. Agora, quando o TSE decidiu, eu também destaquei. O julgamento foi técnico, foi independente, e aí a gente tem que elogiar o judiciário por essas duas decisões. Muito embora podemos ter críticas em relação às outras, né, como essas que foram aí mencionadas, não é possível não deixar de reconhecer que o julgamento foi técnico e foi independente, tanto do TRE como do TSE. Eu só registro aqui de minha parte que o desgaste é tão grande dos tribunais superiores em relação a essa questão da independência, que mesmo quando se julga tecnicamente, se suspeita de que foi pelos motivos errados, quer dizer, por alguma espécie de articulação política. Por exemplo, como se os tribunais superiores tivessem escolhido à frente da da anulação dos atos da Lava Jato, tomando essas decisões que favoreceram Dirceu, Romero Jucá, Renan Calheiros e outros, e tivesse pisado no freio ali em relação ao senhor e, eventualmente, até em relação a um senador bolsonarista, o Saif. Então, há toda uma análise mais conjuntural nesse sentido também. Agora, acho que nós temos que pensar, às vezes, essas questões, Felipe, um pouco a longo prazo, né? Como você quer ser lembrado no futuro? Porque nós estamos aqui num momento histórico, inclusive. Como você vai querer ser avaliado? Tem até aquela frase de filme, né? Como é que é? O que se faz na vida reverbera na eternidade. Eu quero ser lembrado como alguém que combateu a corrupção como juiz de maneira independente, não como um justiceiro nem nada, e nunca fui nada disso, sempre apliquei a lei, e os fatos são inegáveis de corrupção. O que existe, no entanto, é uma tradição de impunidade no Brasil que ela volta, que ela tenta prevalecer. Eu acho que essa é a contramão da história. Agora, como se constrói, como se supera isso, tem que ser com insistência na direção certa, na política certa. O próprio Poder Judiciário, como é que nós resolvemos os problemas das críticas ao Poder Judiciário? Nós temos que reforçar a independência do Poder Judiciário e a vinculação do juiz à lei, que essa é a garantia da liberdade do cidadão, o juiz vinculado à lei, proferindo julgamentos técnicos. Então, quando esses tribunais proferiram esses julgamentos, que, a meu ver, foram técnicos, né, de aplicações corretas da lei, eu tenho que, evidentemente, exarar um elogio. Agora, isso não significa, né, abdicar de críticas em relação a outras decisões. O senhor foi criticado muitas vezes, inclusive aparecem algumas críticas indiretas nos votos dos ministros em relação à sua inabilidade política. No entanto, o senhor foi eleito senador, o senhor conseguiu manter o mandato agora nesse processo. O senhor acredita que aprendeu a fazer política e que isso é bom? Olha, a vida é um eterno aprendizado. O que eu posso dizer para você é que eu sempre vou defender aquilo que eu acredito, né, que é a integridade na política, combate à corrupção, combate à criminalidade. Então, o diálogo na política é algo inerente à política e, eventualmente, com posições igualmente, mas sempre com posições republicanas. Nós nunca vamos enveredar para qualquer outra seara, porque aí eu estaria, inclusive, fazendo algo que eu não acredito e comprometendo a minha história. Essas conversas de inalibilidade política, olha, eu fui juiz 22 anos, então a gente, claro que tem uma carreira que não é exatamente destacada por se ter articulação política, ao contrário, né, é reprovável.
ter articulação política quando se é um juiz. Agora, depois, se vai para a política, se vai aprendendo a fazer política, evidentemente envolve essa questão do compromisso, com limites. Com limites. Porque se você abdica dos seus valores, daquilo que você acredita, evidentemente você está se tornando parte do problema e não da solução para melhorar a qualidade da política. Senador, caminhando para o final aqui, falando sobre o futuro da política. O senhor defendeu a eventual candidatura do governador de Goiás, Ronaldo Caiado, à presidência em 2026, já que ele é do mesmo partido que o senhor, a União Brasil. E o seu projeto pessoal é ser governador do Paraná? Poxa, eu sempre chamei o União Brasil, viu? Então, eu fico na dúvida. Sabe que eu vi no texto seu, a União Brasil, fiquei na dúvida aqui. Sabe que eu tenho Todos que falar nós União ficamos Brasil? no jornalismo, o partido... eu vou fazer uma consulta formal ao presidente do partido, viu? Para descobrir isso. Então, Felipe, o que eu imagino aqui para o futuro? Eu estou muito preocupado com o país, porque a gente está vendo um descontrole das contas públicas. E veja que impacta até a nossa capacidade de enfrentar emergências. Porque a gente sempre pensa num cenário... Né, é como aquela história do Titanic, né? Você sempre pensa que vai chegar, que nada vai acontecer, que o mar vai estar calmo e, de repente, tem um iceberg na sua frente. Cada governo, ele vai pensar num cenário favorável, internacionalmente, nacionalmente, mas ele tem que estar preparado para contingências, como foi a pandemia no governo passado. E agora a gente viu essa grave crise no Rio Grande do Sul. E o Brasil foi pego despreparado, tanto por falta de investimentos adequados em defesa civil e para prevenção de acidentes, mas também com o caixa do governo estourado, do governo federal, o que diminui a sua capacidade, né, para poder enfrentar o desastre. Não só o caixa, mas a governança. Porque essa destruição da governança que tem sido feita no governo Lula acaba também tornando ineficiente as intervenções necessárias para remediar o desastre ocorrido naquele estado. Então, eu estou com muito receio do que pode acontecer com o Brasil. Sei que o Brasil é um país que tem suas riquezas, é um país forte, que já passou por dificuldades grandes no futuro, mas eu receio que tenhamos, em um tempo futuro, uma grande recessão como foi a de 2015 e 2016. Não sei se antes, se nesse mandato, ou no segundo mandato aí depois do mandato do presidente Lula. Não creio que nós devemos dobrar a aposta no erro. Já foi um erro eleger o Lula, de novo, e seria um erro muito maior ainda reelegê-lo. Então, nós temos que apostar em candidaturas, em projetos, né, para 26, e o União Brasil tem o candidato, que é o governador Ronaldo Caiado, que tem se apresentado como pré-candidato legitimamente, tem fatos positivos para mostrar da gestão dele, e eu não estarei nessa, como se diz, eu não estarei competindo por isso lá em 2026. Então, quero apoiar um candidato para derrotar o projeto do PT em 2026, seja com Lula ou seja com outro, porque a agenda é ruim para o país. Tem as outras possibilidades, né? O governador Tarcísio, o nome que se apresenta, o governador Zema, o nome que se apresenta, e evidentemente, é claro, que como membro do União Brasil, e sem ter essas definições políticas que vão vir ali à frente, nós temos que dar preferência, também por suas qualidades, ao governador Caiado. Agora, o senhor não respondeu a pergunta sobre o governo do Paraná. O senhor pretende ser candidato? Desculpe. Perdão. Olha, eu vou focar agora, eu passei um período difícil aí, que foi essas pressões, embora eu tenha feito meu trabalho aqui no Senado, mas essas pressões decorrentes, essa ameaça, né, de vingança no âmbito jurídico, isso foi uma pressão considerável em cima de mim e da minha família. Sem esquecer que não muito tempo atrás foi descoberto um plano aí do PCC de sequestro, né, e da minha família, de ataques à minha família, explosivos, um possível plano até de utilizar explosivos num atentado. Então, tudo isso
mexe com a gente. Eu vou focar mais agora no Senado Federal, e eu tenho presente o seguinte: se você produz, né, se você produz naquela função, naquele cargo que você se encontra, os resultados vêm. E é possível, sim, no futuro, pensar numa candidatura, mas não é algo que se estabeleça hoje, nesse momento, né, como algo necessário. O que eu tenho falado, no entanto, Felipe, olha, a gente precisa construir uma fortaleza Paraná para impedir que possamos ter aí um duplo desastre, que é a reeleição do PT na presidência e ter um governador do PT, ou ligado ao PT, no estado do Paraná, porque daí é demais, né? Aí provavelmente o Paraná vai para um caminho sem volta aí de destruição das políticas públicas. A última pergunta, senador. O senhor, na coletiva, logo após a vitória no TSE, falou contra a polarização, contra o revanchismo, como o senhor está reforçando aqui. Com um discurso, vamos dizer, mais moderado em comparação ao discurso populista, tentando evitar ataques pessoais. O senhor entende que é possível que essa mensagem tenha uma repercussão no eleitorado diante desses grupos de lado a lado, de Lula e de Jair Bolsonaro, que é possível construir uma candidatura alternativa ao Lula com um discurso mais pé no chão? Acredito que sim, mas essa é uma incógnita. Eu já conheci muita gente, conversei com muitas pessoas que até deixaram o mundo político, né, com a impressão de que essa polarização acaba afastando o perfil mais técnico, o perfil moderado. Então, existe essa tentação alimentada pela polarização de que o melhor caminho para ser bem-sucedido seja fomentá-la e exacerbá-la. E aí se vê cada vez o radicalismo crescendo, que é ruim para o país. Eu não sei se há um caminho fora do radicalismo, mas, independentemente disso, não é algo que eu vou alimentar. Porque não é o meu perfil e acho que isso é ruim para o país. Tá? Então, eu prefiro, se for o caso, limitar minhas chances na política do que alimentar um populismo, um radicalismo que não interessa a ninguém. Agora, ressalvando, né, Felipe, que isso não significa que não serei oposição a esse governo Lula. Sou oposição e sou uma firme oposição, mas eu quero evitar entrar dentro de um populismo do outro lado, que no fundo embota o raciocínio e prejudica o futuro do país. Muito obrigado, senador Sérgio Moro, pela disponibilidade, pela entrevista aqui ao Antagonista e à Cruzoé. Um bom dia para o senhor, bom trabalho. Bom dia, muito obrigado aí, viu, pela oportunidade. E a todos vocês que acompanharam, continuem acessando o antagonista.com.br e cruzoé.com.br. Quem ainda não assinou a revista, assine. Reportagens especiais como essa você encontra toda semana, às sextas-feiras, além de crônicas irreverentes e todo o panorama internacional. Também continuo ancorando o Papo Antagonista de segunda a sexta, às 18 horas, no nosso canal de YouTube. Tem vários outros programas por lá. Um grande abraço a todos. Tchau.